Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para mais uma etapa dessa maratona de lives. E hoje eu vou entrevistar um colega muito querido que eu já tive a oportunidade de entrevistar num episódio do Papeando com Pamplona, né? É um talento, né? Um magistrado com uma obra já respeitada, né? E, sem sombra de dúvida, um dos livros mais vendidos do país, inclusive, que é o professor Mauro Schiavi, né? Ele vai entrar daqui a pouquinho, e eu já falei com ele que eu já ia começar, ele vai aparecer aqui e eu vou puxá-lo para ter essa oportunidade de bater esse papo gostoso aqui com todos vocês. E, nesse momento, vão entrando aqui. Já entrou aqui, apareceu alguns pedidos para participação ao vivo, mas ainda não é o dele, não. Vamos aqui esperar ele aparecer. Na hora que ele aparecer, eu puxo ele aqui para o papo. E nós vamos trabalhar hoje questões, o direito processual, o processo do trabalho, né, puxar aqui processo do trabalho. O processo do trabalho em período de isolamento presencial. Essa é a ideia, né? Já coloquei aqui, vou fixar o comentário e só esperando o nosso amigo Mauro Schiavi entrar. Enquanto ele não entra, quero dizer a todo mundo, né, que aproveite a oportunidade também, que está aqui participando, para também segui-lo no Instagram, né, Mauro Schiavi, né, ou também me seguir, R. Pamplona Filho, e lembrar que essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram, seguindo a regra formal que o Instagram tem, né, e a gente vai fazer o download dela e colocar também no meu canal, no canal Pamplona. Ó, ele já apareceu aqui, ó. Já vou chamá-lo. E já está aguardando, e daqui a pouco vai conectar, né? E aí já está entrando o pessoal, e a gente sabe como é que é. Olha ele aqui, meu amigo Mauro Schiavi. Que prazer recebê-lo aqui no meu Instagram. E dentro dessa dinâmica dessas lives, eu aprendi que depois que o entrevistado chega, o anfitrião tem que ficar falando um tempinho, sem parar o tempo todo, para o pessoal perceber que está todo mundo ao vivo, e aí o pessoal participa. Mas nós estamos aqui já com um número bem expressivo, estamos em torno de 120, não, já passou, está chegando a 130 pessoas ao vivo, né? Está todo mundo entrando, e aí eu quero registrar nesse momento, sim, mais uma vez, a minha honra, satisfação, prazer, privilégio de fazer essa live contigo. Você é um dos talentos da nova geração dos processualistas do trabalho brasileiros, com uma obra já consolidada, um dos livros mais vendidos do país, que eu tive a honra de também fazer um episódio lá do Papeando com Pamplona sobre ônus da prova, né? E eu tenho certeza que você está cada dia melhor, né? Temos aí uma turma muito boa que participa de várias lives que eu tenho feito. Eu entrei numa maratona de lives. Essa live contigo aqui é, salvo engano, a minha live número 107, né, contando lives, seminários virtuais, tantas coisas. E aí nós temos uma turma maravilhosa. E acho que eu já tenho gente suficiente agora, e aí a gente pode começar. Schiavi, boa noite, que bom recebê-lo aqui no meu perfil do Instagram. Boa noite, meu querido Pamplona. Uma satisfação muito grande estar aqui. Eu confesso que fiquei até um pouco ansioso antes de começar, de encarar a sua pessoa, mas você é uma pessoa sensacional. Eu digo aí, o pessoal tem me falado, você está participando de live? Eu falo, olha, os amigos me convidam e eu fico sem jeito de recusar, mas a sua live certamente é uma das mais importantes aí, um dos trabalhos mais importantes que eu tenho feito aí, que eu vou fazer nos últimos tempos. Agradecer aí imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu recebi a sua agenda de compromissos, né, que você me passou. Eu fiquei, confesso que eu já estava até desistindo, porque é tanto compromisso e tanta gente importante. Eu falei, olha, E você encontrou um tempo aí para falar comigo. Acho que você adiou até uma live que você tinha no mesmo horário. Então, te agradecer de coração aí essa oportunidade. É uma satisfação muito grande
preparei aqui até a minha caneca. Olha só, com a caneca do Papiano. Olha, gente, alguém faz o print screen e manda para mim essa caneca. Preparei até aqui a minha... Que coisa linda. Muito bem. Alô. Acho que travou. Alô? As suas perguntas, né? Certo, vamos bater esse papo. E também os questionamentos aí que vierem, porventura vierem. Eu gosto sempre. As pessoas às vezes pedem por causa dos sinais, cortar os comentários, mas eu prefiro deixar os comentários livres para as pessoas poderem se manifestar, né? Eu acredito realmente que estou prestando um serviço de interesse público, sabe? Essa coisa que é uma máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Acho que através das lives nós estamos servindo a comunidade, a cidadania como um todo e a comunidade jurídica, trazendo justamente opiniões de especialistas, pessoas que estão trabalhando na prática várias questões, e a gente precisa enfrentar. E o corte dessa noite aqui com você é justamente falar sobre o processo do trabalho, né, nesse período de isolamento presencial. Quando a gente foi estabelecer o tema, a gente pensou em várias questões que podem ser suscitadas, e, na verdade, há todo um universo de temas polêmicos que a gente pode abordar nessa noite. Só para dar um spoiler, assim, e para o pessoal poder ficar ainda mais feliz e sedento para participar dessa live, acho que a gente pode conversar um pouco sobre a caracterização processual da força maior e do fato do príncipe. Nós podemos discutir a questão das audiências virtuais, nós podemos discutir também essa questão dos prazos de prescrição, né? Se suspende ou não, como é que seria isso. Verificar também, em especial, um tema de alta relevância, alta indagação jurídica, que é justamente a questão do cumprimento dos acordos celebrados na fase pré-pandemia, com prestações pós-pandemia. Então, verificar se há uma suspensão desse prazo, se é possível discutir, renegociar, modificar as formas do pagamento, a discussão sobre a cláusula penal. Há várias questões e você tem também absoluta liberdade. Se eu esquecer de alguma coisa, suscite que a gente bate o papo, porque, na verdade, é um papo entre amigos, papo pessoas que gostam do processo de trabalho, que pensam no processo de trabalho. Eu tô aqui, vendo aqui esse fundo bonito aí da sua biblioteca, estou vendo ali no cantinho esquerdo a primeira edição do meu livro de processo de trabalho ali, estou vendo ali pelas cores. Estou feliz em ter esse merchandising aí também maravilhoso. Está aí atrás de você. Olha esse aqui. Olá. E essa é a edição mais nova aqui, ó. Ó, gente. Também faz outro print screen aí, pô, porque eu quero ver Zé Mauro Schiavo com o meu livro na mão. Querido, vamos bater esse papo logo. Vamos começar a conversar. Gente, o corte essa noite é processo do trabalho. Então, nós vamos falar sobre questões processuais, verificar quais são os entendimentos do professor Mauro Schiavo. Eu vou dizer o que eu concordo, o que eu discordo. A gente vai junto construir, debater e aperfeiçoar cada um dos entendimentos, meu e dele e de todos nós. A ideia é que a função do jurista é exortar a dialética, ou seja, a gente poder ter também antíteses para que juntos vamos construir síntese em cima das nossas teses iniciais. Então, é um papo livre, aberto, franco entre amigos, e que a gente não tem ninguém aqui é senhor da razão. A gente vai bater papo, conversar e suscitar os temas. Beleza? E vocês podem, à vontade, escrever aí. E eu peço desde já, olha, você que está nos acompanhando, siga o professor Mauro Schiavo aí no Instagram. Eu quero ver o Instagram dele, o perfil dele cada vez mais bombado. Cara, muito gente boa. Bote aí Mauro Schiavo, você vai achar o nome dele, né? Também me procure R. Pamplona Filho. E esta live vai ficar disponível 24 horas aqui no meu perfil no Instagram. Vou fazer o download e colocar lá no canal Pamplona, no meu canal no YouTube, à disposição de vocês para ver e rever quantas vezes que eu quiser. E quero mandar também, deixar um abraço para um monte de gente que está nos assistindo, colegas aí, professor Leandro Fernandes está participando, doutor André Maria Zatá, o Lauro de Campos, uma grande figura, também seu fã, cara que também te prestigia muito, sei disso. Estou vendo até o Flávio Tartucci participando aqui. Tem muita gente boa acompanhando aqui. Eu quero mandar um beijo, um abraço a todos.
Enquanto a gente está já começando a bater papo, uma coisa que é interessante, isso sempre fica legal quando fica registrado, é se vocês quiserem, escrevam também de onde vocês estão teclando, sabe? De que cidade, que estado, que país tem. Às vezes nós temos lives que há a participação de vários cantos do mundo. A pessoa perguntando, o Mauro Schiavi é magistrado, né, é juiz e é também professor de direito processual do trabalho. E aí o pessoal está perguntando, já estou respondendo ao vivo aqui, acompanhando na live. Schiavi, vamos bater esse papo. Vamos começar aqui nesse ponto, nessa atuação. Primeira questão, acho que a gente tem que verificar uma coisa que é de direito material e repercute no processo. Havendo uma discussão, ou pelo menos uma iniciativa do empregador para dizer que o vínculo empregatício se extinguiu por um caso fortuito, uma força maior, pensar no 502, 503, né? Ou para o 486, o fato do príncipe. Qual deve ser o procedimento? Pensando assim em aspectos processuais na sua visão. A palavra está com você, meu amigo. Bom, vamos começar então, Rodolfo. Só fazer uma observação, você tocou aí nessa questão da utilidade pública, né? E eu lembro aqui uma frase da minha mãe, né? Minha mãe já é falecida há muitos anos e a minha mãe já tinha uma idade avançada quando eu nasci, né? E ela sempre me disse uma coisa, você dê de graça o que vem de graça, né? E você, como tem esse talento muito grande, aí tem essa cultura muito grande, você também tem essa obrigação de passar isso aí de graça, aí, pelo menos nesse momento. Veja bem, Rodolfo, o empregador ele faz, você sabe disso, né? O empregador ele toma o seu poder diretivo, a sua iniciativa, ele vai dispensar por força maior, ele vai dispensar entendendo que é fato príncipe e depois o empregado vai eventualmente discutir essa questão na Justiça do Trabalho. Mas me parece que nesse momento ele vai aplicar a força maior, se ele entender que estão presentes os requisitos, ou ele vai alegar o fato príncipe. É bem verdade que o fato príncipe é uma matéria de defesa. Normalmente nos processos isso vem como matéria de defesa e aí para responsabilizar o órgão público pelo pagamento de parte dos títulos rescisórios. Mas normalmente o empregador ele aplica já a força maior, o fato príncipe, e põe fim ao contrato de trabalho, porque aqui no ordenamento brasileiro não existe, salvo as questões de garantias provisórias, ele tem o seu poder, né, de dispensar. Basicamente é isso na prática. Mas nessa circunstância, o que é que nós temos visto? Na relação de direito material, ele declara, não, eu estou extinguindo para minha força maior, estou depositando desde já os 20%, você se vire lá na Caixa Econômica para receber. Houve, inclusive, uma portaria sobre essa questão e havia aquela polêmica se precisava de uma sentença reconhecendo força maior. O Renato Saraiva e eu também disse, olha, essa é uma situação que é evidente, talvez é algo que salta aos olhos e talvez esperar que a Justiça do Trabalho venha reconhecer a força maior para poder liberar um FGTS que já está lá, inclusive com a multa de 20%, é algo talvez soa quase desumano em uma situação absolutamente excepcional. Mas o que eu tenho visto com certa frequência? As pessoas tentando fazer acordos extrajudiciais em que se reconhece a força maior para ter uma força de coisa julgada. Isso está acontecendo aí no TRT da segunda? Tem aparecido alguns pedidos nesse sentido, mas, na minha visão, a Caixa tem que liberar o fundo, não tem que precisar de reconhecimento judicial, até porque a força maior hoje é praticamente um fato notório. Isso. A força maior é um fato notório e a extinção do contrato por força maior é uma modalidade de extinção que está até na CLT. Então, me parece que essa exigência de ter que entrar com o processo, de ter que entrar com um acordo, ainda mais nesse momento de dificuldade, de dificuldade de acesso à justiça, agora os prazos vão voltar, mas até essa semana os prazos suspensos. Então, eu penso que não tem cabimento um negócio desse, mas acho que é possível também, tenho visto tutela de urgência para liberar o fundo.
as partes em conjunto entra com uma tutela de urgência, ou o próprio reclamante entra com uma tutela de urgência. Eu mesmo já deferi uma tutela antecipada. Não seria nem tutela antecipada, na minha visão, é uma tutela de evidência. Mas nessa circunstância, você tem deferido especificamente, independentemente da extinção de vínculo, ou você tem vindo para facilitar a atuação? Como é que tem sido? Não, a extinção do vínculo. Certo, foi extinto o contrato, aí é evidência. Perfeito. Agora, para facilitar, teria que fundamentar um pouco mais, teria que ser uma outra linha de argumentação. Certo. Mas se foi extinto o contrato, a Caixa se recusou a levantar, a tutela judicial deferindo isso imediatamente. Perfeito. Vamos então pensar agora já nesse aspecto que você já suscitou, a questão da retomada dos prazos, já vindo dentro dessa linha do CNJ, CSJT e os TRTs estão também regulamentando. Nós vamos ter aí uma retomada paulatina de prazos e também da questão de audiências virtuais. Como é que você tem visto essa preparação para essa nossa nova fase de prestação jurisdicional? Sem dúvida. Você tocou aí num desafio muito grande. Acho que é um desafio grande de fazer a Justiça do Trabalho funcionar nesse momento. E nós vamos retomar as atividades... Só para fazer uma parte já. Não é fazer funcionar. Funcionar está funcionando, mas está funcionando só pela via da internet, no PJE, mas sem as audiências na maior parte do país. Mas agora vamos retomar as audiências. E aí? Você já tá dominando os mecanismos para fazer audiência? Já fez alguma experiência? Como é que está aí? Estou tentando, estou fazendo algumas experiências. Parece que o sistema é simples, tem funcionado, pelo menos nesse aspecto técnico, dá para ver bem, dá para escutar bem. Agora, é um desafio muito grande, sem dúvida, que fazer os atos telepresenciais, sem dúvida que é um desafio grande nesse momento, até porque nós vamos começar a fazer isso, provavelmente no ápice aí da pandemia, né? Quando os casos aí estão aumentando, mas é uma ferramenta que foi colocada, diz a ferramenta que é uma plataforma emergencial, né? A técnica está adequada para esse momento, para atos emergenciais, mas todos estão muito apreensivos, principalmente os advogados. Não sei, claro, aí em Salvador, mas em São Paulo os advogados estão muito apreensivos, principalmente com as audiências de instrução, né? E aqui em São Paulo foi publicado um ato essa semana, suspendendo as audiências de instrução até ulterior deliberação, e, por enquanto, vão ser realizadas audiências de conciliação, audiências unas, ou até uma audiência para esclarecimento de alguns pontos e encerramento da instrução. E acredito eu que, provavelmente, nesse início, os juízes vão seguir aquela sistemática de apresentar a defesa, abrir a defesa para manifestação, o reclamante ter acesso à defesa e depois marcar audiência. Certo. Agora, vamos começar a pensar nessa audiência virtual questões práticas, e aí você pode dizer livremente, eu vou comentando a resposta, ou vou respondendo como você preferir, né? Por exemplo, nós vamos inicialmente fazer sessões de audiência para razões finais, para a questão de tentativas de conciliação. É tentativas de conciliação, não é a priori, ou também vamos ter, pensando em audiências fracionadas, a sessão inaugural de audiência, que a gente chama na prática de audiência de conciliação, mas vamos ter um pequeno detalhe. Como é que vamos certificar não a presença, uma ausência das partes? Se a parte não comparecer espontaneamente dentro da plataforma fazer. Você vai aplicar alguma sanção? O que é que você recomenda nesse momento? É bem verdade, Pamplona, que nós vamos ter que ter uma tolerância, né? Sem dúvida, aí, para essas audiências terem resultado, nós vamos ter que partir, acredito eu, de duas premissas básicas. A boa-fé de todos, boa-fé objetiva, a cooperação, né? E
a solidariedade entre os advogados. Eu acho que nós vamos ter que partir dessas premissas aí, que as pessoas estão de boa fé. Se o advogado disser que não conseguiu contato com a parte, nós vamos ter que ter tolerância. Vamos ter que ter uma tolerância também com as formas de intimação, até porque muitas empresas não estão atuando, existe uma dificuldade de comunicação muito grande nesse momento. Mas o magistrado vai ter que sentir, né? Vai ter que sentir no ato e dar a decisão. Mas eu acho, nesse momento, muita cautela para certificar ausência, penalidade. Nós vamos ter que ter muita cautela nesse momento. Mas, sem dúvida, que é algo que assusta muito. A ideia é essa, na verdade. Então, vou já dizer meu posicionamento. Parece-nos que nós vamos, sim, fazer de forma paulatina. A ideia é pensar numa situação, numa ideia de princípio da colaboração mesmo, no comparecimento espontâneo, em tudo aquilo que não tenhamos dúvida que possa ser resolvido como matéria de direito ou simplesmente de uma forma que puder ser resolvido de forma espontânea, né, só na prova documental, como do gênero, sem uma necessidade de uma produção de prova oral, seguir o processo, de fato, de forma mais célere. Mas essas situações, na noção de aplicação de sanções, pensar no 844, pensar na súmula 74, é algo que vai ter que retomar redobrada atenção. Né? Para quê? Para verificar a situação processual, para verificar se a parte está comparecendo como advogado ou não. Uma coisa, se ela não faz, não comparece de jeito nenhum lá, nenhum tipo de resposta, é algo que a gente vai ter que analisar com um vagar diferente, por exemplo, de uma sessão de instrução, né, em que possa ter comparecido o advogado e não a parte, seja autor ou réu, e aí talvez compreender, dar um prazo para que o advogado possa explicar por que a parte não veio, talvez uma redesignação. É algo que a gente talvez tenha que trabalhar na expressão da boa-fé de forma extrema, e isso parece que deve ser a diretriz. Mas vem cá, se a gente pode, a priori, né, a norma do CNJ fala no final do mês de maio, né? Nós ainda estamos tateando, estamos aprendendo a usar. Mas pensando já no futuro, você é um professor de processo de trabalho, talvez tenha já pensado sobre as questões, embora a gente então tenha vivenciado na prática, como deve ser a ouvida de partes e de testemunhas, já pensando numa instrução pela via da audiência virtual. O que é que você acha? É evidente que há alguns problemas, sem dúvida, que essa oitiva telepresencial tem alguns problemas. Nós podemos enumerar a questão da incomunicabilidade, a questão da consulta, até mesmo da seriedade. Nós sabemos que a audiência, você sabe, a audiência tem todo um simbolismo, a sala de audiência, a atmosfera, o local da testemunha, o local do magistrado, a vestimenta, a própria linguagem da audiência, tudo isso influi na colheita da prova, a forma que ela gesticula. Nós sabemos que isso tudo faz parte do corpo processual. É bem verdade que a tecnologia evolui e a gente não pode negar essa evolução e também não pode se negar a utilizar esses novos meios. Agora, o que eu penso? A audiência de colheita da prova ela tem que ser simultânea, né? Ela tem que ser em tempo real. Nós vamos ter que ter o equipamento adequado funcionando. Todas as partes e advogados têm que ter a oportunidade de se pronunciar na colheita dessa prova em tempo real também. Enquanto a testemunha está falando, o advogado contrário pode pedir a palavra pela ordem, pode se pronunciar. Talvez, né, nós precisássemos que o corpo inteiro da testemunha seja mostrado, né? Essa é uma questão também importante, porque nós não sabemos aí se ela está consultando alguma coisa, se tem alguém. Então, isso dá uma seriedade maior, talvez. Alguns juízes nós tivemos até aqui uma experiência aqui na Quinta Região, né, ainda como uma forma piloto de utilizar o sistema disponibilizado pelo TRT, dentro da asignação do Google Meeting. Né? O que a gente tem
sugerido, né? E aí eu vou pensar aspectos práticos, eu vou fazer algumas reflexões e aí você comenta, talvez fique mais fácil para a gente seguir nesse papo. Por exemplo, com a testemunha, a primeira coisa, ouvida de parte de testemunha, a gente tem que decidir se efetivamente a lógica é que cada uma das pessoas, né, tenha de estar em locais distintos. Essa aqui é uma questão que a gente vai ter que pensar. Porque raciocínio, uma coisa, talvez seja os advogados, a parte autora e suas testemunhas, cada uma em sua casa. Mas, por exemplo, numa empresa, né, que esteja funcionando ainda, pense, por exemplo, um mercado, uma farmácia, elas podem estar trabalhando nessa hora da audiência e vão lá para a audiência e vão participar da audiência na sala do gerente, né? Isso é possível ou não? Ou a gente teria que exigir que a pessoa fosse para casa, porque aquele dia está dispensado do trabalho por causa de audiência, e ali participasse? Às vezes, a gente tem que decidir isso, é algo que eu não tenho um posicionamento firmado, Mauro. Por isso eu estou falando como um brainstorm mesmo. Você pode pensar e pense agora ou refletir sobre isso, né? Se a gente pode exigir que estejam em lugares distintos para serem ouvidos. Por quê? Porque o Google Meeting permite, eu vi já isso, que a gente coloque a testemunha para acompanhar a audiência no momento que a gente quiser. A gente que permite a entrada, a ouvida, a todos os dados. Isso dá para controlar no sistema disponibilizado à Justiça do Trabalho. Mas a gente tem que controlar se ela vai ter contato com outra pessoa. Aqui é uma outra observação. Eu tenho visto, eu sugeri isso para o colega, né, que fez audiências piloto, né, de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, pega a testemunha, está falando pelo celular, ótimo, pergunta primeiro onde ela está e deixa registrado na ata, né, onde ela está, para ver se ela está falando de casa, está falando do trabalho, está falando da casa dos pais, para que isso fique registrado também no momento do compromisso, e faça uma foto com ela com um documento de identidade para ficar registrado isso ao print screen. Eu mostro a identidade para você para a gente ver isso. E a terceira coisa, que parece uma cautela. Talvez assim, você falou a questão de mostrar o corpo inteiro. O que eu disse era, rode o celular no ambiente, para primeiro perguntar se a pessoa está sozinha, segundo, depois perguntar se sozinha. A senhora pode mostrar o ambiente que a senhora está para ver, ou o senhor ou a senhora, porque a gente pode ter nesse ponto, partindo desse pressuposto de boa-fé, uma referência e que fica registrado, porque a audiência ela é gravada inicialmente, né? Nós fazemos a transmissão e esse vídeo fica gravado no sistema. Não tem como garantir que fique gravado indefinidamente, porque precisaria de uma memória, de um storage dentro dos tribunais que ninguém tem acesso. Mas talvez seja caminhos. Você já parou para refletir sobre isso? Eu já tenho mais perguntas sobre a audiência, mas estou lhe provocando nesse momento. Sem dúvida que essa questão é bem importante, né? Como eu estava dizendo, a sala de audiência o local tem uma importância grande, né? A pessoa, quando entra no fórum, se for medir a pulsação altera o próprio ambiente. Agora, uma testemunha dentro da empresa é um pouco complicado, né? E aqui na Justiça do Trabalho nós sabemos que as testemunhas do reclamante são ex-empregados e as testemunhas do reclamado são empregados. Nós já enfrentamos essa questão naturalmente. Agora, a testemunha dentro lá de uma sala de empresa, dentro da sala do gerente, dentro do refeitório da empresa, dentro daquela sala de descontração, é muito difícil ela estar lá. Já como testemunha, ela já não está à vontade, ainda mais dentro da empresa. É uma questão bastante delicada. Por isso que eu penso que o magistrado pode exigir que ela vá para um local um pouco afastado da empresa, que ela vá, ou que ela vá para a sua residência, e só ouvir em casos excepcionais, se não tiver jeito, se as partes concordarem também. Mas acho que o ambiente também influi. Mas nós, no depoimento, quando a gente já faz essa questão do ambiente, aí redobra, multiplica, potencializa a ideia da flexibilidade, né, da paciência
né? E da compreensão do magistrado. Por quê? Porque, perceba, numa determinada situação, eu estando lá, nós vamos ter, não vou ouvir agora, vou ter que fazer uma nova data, vou adiar para fazer o momento em que vocês estejam. E aí nós, magistrados, devemos ter, principalmente quem é titular de vara, está organizando o seu próprio juízo, dizer, olha, tem que verificar isso, vai fazer isso o mais breve possível, né? A gente faz isso aqui amanhã ou depois da manhã, e cada um em sua casa, nesse ponto, já estabelecendo que olha, a senhora está trabalhando, nesse dia a senhora vai estar liberada do trabalho, falando especificamente sobre a previsão da CLT, porque a gente precisa organizar algo de fato. Mas aí perceba que, às vezes, nós temos um aspecto que ainda complexo, que é um aspecto que não é processual, mas que é da questão da inclusão digital. Que, às vezes, a pessoa mora em um determinado local, que a banda não é boa, que o sinal do celular não é bom. Então, a gente vai ter que ter, efetivamente, muita paciência, compreensão para torcer. Porque, claro, quem quer resolver o problema não vai ter tanto problema. Mas, muitas vezes, nós sabemos que, às vezes, temos devedores recalcitrantes e temos dificuldades fáticas. Então, isso vai ser um desafio de aprendizado, na minha opinião, na nossa prática sobre isso. Vou fazer outra pergunta aqui. Não sei se você já refletiu sobre isso. Eu refleti também sobre audiências virtuais. É a questão da transmissão da imagem. Essa gravação da audiência, ela não entra no PJE, porque o PJE não permite essa parte do vídeo. Mas a pergunta que não quer calar, não sei se você já refletiu, eu tenho já um posicionamento sobre isso, mas ainda em aperfeiçoamento, mas eu posso simplesmente, tendo a permissão das partes, colocar esse vídeo no YouTube? Eu posso dizer, porque a audiência é pública, colocar para que outras pessoas tenham acesso, ou eu tenho que pensar também nesse campo de uma preservação de imagem, intimidade, privacidade, ainda que aparentemente a testemunha ou a parte concorde com isso. Já refletiu sobre isso? É um tema fascinante, porque é uma interface do processo com o direito civil, né? Com o direito civil constitucional. Sem dúvida, mas o processo também é constitucional, também, né? Sem dúvida. A questão tem dado discussão quando os advogados gravam audiência sem avisar o magistrado, né? Até o nosso Tribunal do Trabalho teve uma decisão muito comentada, que o advogado tem que avisar o magistrado que está gravando a audiência para aquela gravação valer como prova no processo. Uma decisão nesse sentido. Penso que tem que ter autorização, Pamplona, para colocar no YouTube, para colocar num meio de divulgação mais amplo, né? Porque uma coisa é você ter a imagem da pessoa para consulta no processo, outra coisa é você jogar numa rede de acesso livre. Então, acho que tem que ter o consentimento. O simples fato dela prestar um serviço que é público, como testemunha, ou um depoimento pessoal como parte, porque você imagine, ainda mais nesse momento que as partes estão, de certa forma, fragilizadas, esse isolamento social, essas coisas que estão acontecendo, um depoimento ou uma confissão de um preposto de uma empresa que tem milhares de processos, isso é colocado no YouTube. Eu confesso a você, Pamplona, e nós sabemos, até a oitiva das partes. A oitiva das partes é algo muito importante no processo de trabalho. Eu participei de uma sessão como relator no tribunal, isso já faz uns 3 anos, né? E aí o advogado sustentou na tribuna, olha, o preposto disse que o reclamante era subordinado, mas o preposto estava lá com muita fome, a audiência já estava com 3 horas de atraso, ele ficou, de certa forma, intimidado com a juíza, ele não queria dizer isso. E aí passaram a palavra para mim, como relator. Eu falei, olha, doutor, entendo perfeitamente, mas nesses momentos de fraqueza, normalmente que a confissão escapa, né? Mas você imagina uma situação dessa, uma confissão, algo mal colocado na rede de forma ampla, né? Imagine o impacto disso, que isso pode acontecer para a imagem da própria parte, a imagem de uma empresa, por exemplo, né? Então, eu vejo com muito cuidado essa situação. Eu confesso a ti, Mário, que bom que a gente concorda. Eu confesso a ti que no começo, quando eu comecei a pensar sobre audiências virtuais, eu fiquei dizendo assim, olha, gente, pode ser uma coisa interessante para efeito didático, talvez
a gente possa pensar, mas eu penso que deve ser a questão de uma transmissão via YouTube, tem que ser alguma coisa absolutamente excepcional. Por quê? É uma situação... Porque, na verdade, lembra, nós temos, às vezes, até uma recomendação aos nossos sistemas processuais. Muito antes do PJE, havia a restrição do acesso ao nome das partes, porque se dizia que fazia lista negra, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa realmente, mesmo que tenha, a priori, uma autorização, pensar 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes antes de colocar. Porque é preciso entender, e essa é uma provocação que eu acho que é interessante, vale a pena até fazer artigos sobre isso, né? A compreensão, a diferença entre a publicidade da audiência e a transmissão disso fora dos autos. Por quê? Porque é algo complexo, que a gente tem que entender que muitas vezes texto sem contexto vira pretexto. Então, pensar que às vezes com a melhor das boas intenções, e se quer mostrar publicidade, mas pode gerar uma situação de algum prejuízo que a gente nem imagina imediatamente. Então, concordo contigo. Tem que ser situação absolutamente excepcional. Eu só farei, eu pretendo 1 ou 2 audiências colocar, mas assim, sabe? Aquela situação que só prefeito didático. Não houve maiores incidentes, ou algo assim, e vocês me autorizam antes, depois, é só prefeito, alguma coisa assim, mas muito excepcional, com muito pudor mesmo. Por quê? Porque é algo que a gente precisa entender se vale a pena. Agora, o outro lado é justamente isso, porque eu respeito sempre posicionamentos dos tribunais, de qualquer tribunal, de qualquer... Mas entendo que o CPC de 2015 autoriza advogados gravar a audiência independentemente da autorização do juiz, né? A gravação, sim. Agora, a exposição, a utilização disso como meio de prova é um outro elemento. Verificar isso. Por quê? Porque é o exercício da atividade. Agora, por essa autorização, é que, às vezes, me soa uma questão interessante, que a gente precisa também explicar para os nossos alunos. A audiência é virtual, mas essa utilização do aplicativo do meio é apenas o meio para a realização do ato processual complexo, que é a audiência. Por quê? Porque a gravação, até mesmo por uma questão simplesmente de storage, de condições de gravar, não vai ficar disponível indefinidamente na justiça. Então, eu acho que é algo que tem que se pensar pelos tribunais, né, que numa situação como essa, claro, também nada impede que o advogado... Estou fazendo audiência aqui com o doutor Mauro, estou fazendo audiência aqui com o doutor Pamplona, no seu próprio escritório, está gravando tudo. Tudo que está aparecendo, faz isso. Isso é Agora, eu quero ter acesso ao arquivo que o juiz utilizou para fazer a audiência. Isso precisa ser regulamentado para saber por quanto tempo a justiça guardaria, né? E o prazo para poder liberar. Porque eu acho que a liberação é possível. Porque o indivíduo pode gravar diretamente, né? Mas é preciso imaginar porque para não ficar achando que vai ficar gravado, salvo indefinidamente. Porque não vai para o PJE. O que vai para o PJE, e aí eu vi já a experiência, é a ata. A velha ata continua sendo feita como registro, né? Verba volam, scripta manem. As palavras voam e os escritos ficam. É o escrito mesmo que permanece. Essa questão da preservação da atividade é muito boa. Cara, a gente está falando, o papo com você é muito bom, a gente está falando já quase 40 minutos. Eu quero ir logo para uma questão, né, interessantíssima, que é uma questão realmente palpitante no processo do trabalho, que é em relação aos acordos judiciais já celebrados. Nós temos visto várias discussões sobre a questão pode fracionar o pagamento, está suspenso o prazo ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema. Você já sabe um pouco o meu posicionamento, mas não tem problema, cada um vai falando e a gente complementa um ao outro como amigos, brothers e colegas que somos. Diga aí. Isso é uma questão delicada, sem dúvida. Nós estamos começando a apreciar isso. Tenho conversado com algumas pessoas, até uma desembargadora me ligou ontem do tribunal, olha, estou com alguns mandados de segurança aqui, eu quero uma visão sua também para ver o que eu vou decidir.
Mas não vou falar o que eu falei para ela, nem o que ela vai decidir. Mas acordo homologado na Justiça. Coisa julgada material. Né? Artigo 831, súmula 259. Embora o CPC diga que cabe ação anulatória, CPC 2015, a nossa esfera aqui é ação rescisória. As verbas, normalmente, que foram pactuadas são verbas pretéritas, não são verbas do momento. Muitas vezes se concedeu um prazo grande para se cumprir, não é... Os acordos são parcelados na Justiça do Trabalho. Eu já homologuei acordo em 50, 70, 80 parcelas, e é a nossa realidade. Até um argumento de efetividade, é melhor parcelar do que não conseguir executar. Mas nós sabemos que muitas empresas fizeram esses acordos contando com a situação normal. Uma situação normal de venda, de funcionamento, de circulação de pessoas, de atividade econômica. E nós tivemos aí essa pandemia que inviabilizou muitas atividades, muitos ramos, e nós estamos recebendo pedidos aí de empresas que pararam totalmente. E aí elas tinham parcelas e não tiveram rendimento, não tem como pagar o acordo e pedem para suspender o acordo ou para dilatar o número de parcelas ou para reduzir o valor de parcela. Então, os requerimentos são variados. Você sabe também, tem juízes acolhendo, inclusive de ofício já havia alguns juízes acolhendo, com base em razoabilidade, proporcionalidade, a justiça do caso concreto. Agora, veja bem, Pamplona, para mexer num negócio desse, nós temos que ter argumento jurídico, não basta só razoabilidade, proporcionalidade. Se você me perguntar, há argumentos jurídicos e técnicos? Há. Não muitos. Temos que fazer uma adaptação. Eu sempre aprendi, e assim que eu ingressei na magistratura, tem um desembargador aqui da minha cidade, né, que me deu um conselho. Ele falou, olha, sempre adapte o ser humano ao direito, e não o direito ao ser humano. O direito tem sempre que ser adaptado à realidade. Essa é a atividade jurisdicional. É possível fazer uma adaptação das regras processuais a essa realidade? É possível se flexibilizar a interpretação nesse momento? Acredito que é possível em situações excepcionais, em casos excepcionais. Por exemplo, aquela empresa que parou a sua atividade, está parada. Ela não tem caixa. E, normalmente, uma empresa que faz um requerimento desse, ela não vai cumprir o acordo. Ela já faz e já está falando para o magistrado, olha, não vou cumprir o acordo. O que é possível o magistrado decidir? Nós sabemos que o acordo é a sentença dada pelas partes. Canelucci já dizia isso. Né? O acordo é a sentença das partes. Claro que a melhor solução para isso seria a renegociação desse acordo pelas próprias partes. Talvez uma boa parte das nossas audiências agora seja para renegociar esse acordo. Tem muita gente contando que nós vamos fazer muita conciliação nesse momento, eu acredito que não. Eu acredito que as nossas audiências vão ser para renegociar o que já está conciliado e não vai ser possível o cumprimento daquela forma. Mas nós sabemos que existem algumas adaptações que podem ser feitas, como redução de multa, redução de juros. E também acredito eu, e aí se o magistrado verificar que a empresa está de boa fé, que realmente existe a prova da força maior, ou até notória, ou até existe um elemento prima facie que o magistrado já de cara já perceba que a situação afetou ou paralisou a atividade, penso eu que é possível um pedido revisional desse acordo, com base na teoria da coisa julgada continuativa. Eu não sou a favor da flexibilização da coisa julgada. Tenho visto aí algumas pessoas defenderem, até assisti uma live ontem, um ministro do TST defendendo essa possibilidade. Eu penso que não é flexibilização da coisa julgada, é uma possibilidade de você revisar as parcelas futuras partindo da premissa que essa coisa julgada projetou efeitos para o futuro. Então, penso eu que nesse momento o magistrado poderia
reduzir o valor da parcela, conforme o caso concreto, reduzir o valor da multa, o empregador continuar pagando uma parte, porque os trabalhadores também precisam receber nesse momento. Muita gente só tem esse tipo de renda nesse momento, e você sabe melhor do que eu, a maioria das pessoas... Travou. Acho que travou. Alô? Alô? Estando desempregadas, elas precisam receber. E, na minha opinião, nesse momento é melhor que receba uma parte e podemos postergar o restante para o momento posterior à pandemia. Eu acho que é uma possibilidade do magistrado fazer, propiciando o contraditório prévio e mantendo o valor total do acordo. Olha, eu tenho um posicionamento um pouquinho diferente. Eu acho que a gente precisa... Essa é uma questão, talvez uma das questões mais delicadas, mais sensíveis e complexas sobre essa questão. Por quê? Porque, para mim, é preciso estabelecer a seguinte premissa. O acordo, né, o acordo é um negócio jurídico de direito material chancelado judicialmente. As pessoas fizeram uma relação jurídica obrigacional nova para extinguir um passivo, um débito que existia. Então, isso em direito civil nós chamamos de inovação. É uma relação jurídica obrigacional que foi estabelecida para zerar aquele débito existente na relação de direito material. Ele deve ser cumprido na forma como se contém. Então, na verdade, é a premissa em relação à execução. Nós temos lá, e eu falo isso porque você colocou muito bem a questão, né? Nós temos colegas que têm acolhido a postulação de determinadas empresas de já fracionar ou já suspender, né, de ofício. Eu não tenho simpatia com isso. Acho que, nesse ponto, nós estamos fazendo uma substituição da vontade das partes por uma atuação do magistrado simplesmente atendendo a uma postulação de uma delas. Então, parece-nos que a gente tem que trabalhar essa questão com base na teoria do negócio jurídico mesmo, pensando que, nessas circunstâncias, vivemos algo que é notório, que é uma pandemia, que é uma situação que tem inviabilizado várias atividades econômicas. Então, o que é que acontece? A ideia é esperar que o acordo seja cumprido na forma como se contém. Por isso, eu continuo dizendo sempre que o fato de terem sido suspensos prazos processuais até bem pouco tempo não suspendeu prazo para cumprimento de acordo. Porque acordo, na verdade, é uma relação jurídica de direito material chancelada pelo magistrado. O prazo continua existindo. Agora, não houve o cumprimento do acordo. Aí o que é que a gente precisa ver? Não houve o cumprimento do acordo, a gente pede, incide de pleno direito à cláusula penal. Aqui é um ponto para a reflexão do magistrado. Por quê? Porque a cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. E força maior quebra nexo de causalidade. Então, se demonstrada, se caracterizada. Por quê? Porque também não é qualquer um. Pode ser um mercado, uma farmácia, uma empresa de delivery, não vai me dizer que a situação, a sua atividade econômica está obstaculizada. Ao contrário, está sendo potencializada. Mas em determinadas circunstâncias, sim, pode o magistrado, sendo chamado a decidir, afastar a cláusula penal e, eventualmente, a questão de juros nesse aspecto. Mas só sendo chamado a decidir. E decisão aqui precisa garantir contraditório. Qual é a lógica para mim? Ora, havendo qualquer tipo de alegação de impossibilidade de cumprimento do acordo, o que é que nós, magistrados sensíveis, devemos fazer? Inclui o processo em pauta para uma tentativa de negociação, para que as partes... Aí é o meu conterrâneo Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós vamos incluir em pauta para discutir e verificar, nessa circunstância, se há a possibilidade de continuar cumprindo o acordo, né, ainda que em outras parcelas, e estimulando a autonomia da vontade, claro, com a intermediação do magistrado, para que façam um novo acordo em condições que possam ser cumpridas. Por quê? Porque aí a gente resolve tudo
na base da teoria do negócio jurídico. Pensar, fizemos uma nova inovação, extinguindo o valor anterior e aí sim resolvendo a questão. Não sendo possível, porque quando um não quer, dois não bicam, não sendo possível, né, que as partes se resolvam diretamente, aí eu tenho bastante simpatia com a exoneração da cláusula penal e eu mando cumprir o acordo na forma que se contém. Não faria antecipação das parcelas na forma geral, porque por reconhecer a situação da pandemia e iria executando as cláusulas com correção monetária, né, na forma compactuada. Claro que aí sim, olha qual a situação, para chegar naquela sua afirmação. Em uma situação extrema, em que a gente ia fazer quase uma aplicação analógica lá da execução do título extrajudicial, né, que a gente tem aplicado alguma coisa no processo do trabalho, admitir ou um pagamento, lá fala, paga 30% e o restante divide em 6 vezes, talvez alguma construção aí numa demonstração inequívoca de boa-fé. Mas perceba, é situação, para usar o superlativo, exceção excepcionalíssima. Por quê? Porque o acordo deve ser cumprido da forma como se contém, lembrando que foi um equacionamento. Claro que a negociação, e eu tenho falado isso nas lives, que eu falo em direito civil, né? A gente precisa entender que a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, a ideia de onerosidade excessiva, não é uma palavra mágica que resolve o problema. Na verdade, é uma provocação para exortar a negociação. E aí, um papel de protagonismo dos advogados na busca da negociação e de nós, magistrados, na busca de aparar as arestas de comunicação para resolver. Acho que talvez seja um caminho a dizer. O que é que você acha? Sem dúvida, Pamplona. Nós estamos num momento do processo que nós vamos precisar de muita solidariedade entre os advogados. Vamos precisar dessa compreensão. Já tenho visto advogados de reclamantes aceitarem, repactuar o acordo. Tenho visto também algumas posturas nesse sentido. Nós vamos precisar, aliás, para tudo nesse momento, nós vamos precisar de muita solidariedade, de muita compreensão, de muita cooperação, né? A boa-fé objetiva, e partir até da premissa que uma empresa que faz um requerimento desse está de boa-fé objetiva, está de boa-fé. Perfeito. Inclusive para as audiências e todos os atos processuais nesse momento, uma relação de confiança, né, entre magistrado e parte. Eu acho que isso que é o princípio da cooperação, é uma relação de confiança. E é preciso. E confiança não se outorga por decreto. Confiança, credibilidade, a gente vai vendo justamente na prática. E o advogado não vai se queimar fazendo suscitar uma situação, porque ele vai ter outro processo com o mesmo juiz daqui a pouco, e aí ele fica queimado numa situação como essa. É preciso preservar sempre a boa-fé e buscar uma solução. Meu amigo Mauro Schiavi, estamos falando há 55 minutos, então eu estou com medo já da live cair. Então, para que a gente não caia, eu quero registrar publicamente a minha admiração, minha amizade a você, dizer a todo mundo que a live bombou aqui, considero que tem muito mais de 1.000 pessoas, depois eu mando o print screen para você, para a gente ter o número total de pessoas que assistiram ao vivo aqui, mas eu quero dizer a todo mundo que está nos assistindo, que siga o professor Mauro Schiavi aí no Instagram, quero ver bombar a conta dele, me siga também no R Pamplona Filho, essa live vai ficar 24 horas aqui disponível no Instagram. Eu vou fazer o download e colocar com muita honra no meu canal Pamplona, né, no YouTube, para todo mundo poder ver e rever quantas vezes quiser. Como está no final, meu querido, eu lhe dou a palavra para suas considerações finais. Obrigado, Pamplona. Só queria registrar aí a minha solidariedade a todos aí nesse momento. E acredito, eu sou um otimista, Pamplona, embora a história não demonstre muito isso, eu acho que nós vamos sair dessa melhor que nós entramos, vamos ter um olhar maior para o ser humano, e nós estamos percebendo que nós estamos todos no mesmo barco, todos na mesma condição humana, né, independentemente de qualquer coisa, né? E
pelo menos depois dessas tragédias, normalmente a história mostra também que há uma valorização também maior do ser humano, né? O próprio direito, depois das guerras, colocou o ser humano em evidência. E queria te agradecer muito aí a sua oportunidade, a sua disposição, o carinho que você me convidou. Eu não participo muito dessas lives, mas eu não podia deixar de participar, insisti até para que você mantivesse. Eu ouço falar de você desde que eu sou funcionário da Justiça, funcionário do Jorge Luiz Souto Maior, eu lia seus livros. Pouco antes de entrar na magistratura, eu li esse livro seu aqui. Esse com o livro nosso aí mestre, é um dos meus xodós, sabia? Rodrigues Pinto. Depois te conheci aí num dos congressos da LPR, você estava saindo aí de um momento difícil e nos conhecemos e temos uma afinidade, pelo menos da minha parte, é uma admiração muito grande. Agora não há tempo, mas nós temos muitas coisas em comum. E registro uma passagem aqui, eu dava aula no Damásio, 2007, 2008, e veio já um advogado da Bahia que fazia o curso lá, e falou, olha, tive um grande mestre em Feira de Santana. Eu falei, puxa vida, aprendi muito a fazer audiência, aprendi a advogar. Eu falei, quem foi? É Rodolfo Pamplona Filho. Então, fica registrado aí. Felicidade para você, boa sorte, um beijo grande para todos os seus seguidores. Foi uma satisfação enorme. Vou guardar aqui no meu currículo essa nossa passagem. Muito obrigado, um beijão para você também. Para você também, meu querido. E se nós vamos sair melhor, nós vamos. Por quê? Porque, como diria Lulu Santos Nelson Mota, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará e nós não voltaremos ao normal. Nós construiremos juntos um novo normal que será melhor. Porque o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Um abraço, meu amigo. Vamos com esperança juntos, que se renovam toda manhã. Abração.